Especial Eleições UFRJ 2023. Olá, eu sou o Vitor França, repórter do Conexão UFRJ. Nós vamos entrevistar os candidatos a reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro para o mandato que vai de julho de 2023 a julho de 2027. A iniciativa é do Conexão UFRJ, uma produção da Superintendência Geral de Comunicação Social. As entrevistas são feitas em parceria com a Rádio UFRJ, uma emissora educativa do Núcleo de Rádio e TV, que é um órgão vinculado ao Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ. Aqui comigo está Marcelo Kishinevski, professor de comunicação e também diretor da rádio. Marcelo, muito bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Vitor? Um prazer estar de novo aqui com você nesse espaço tão importante, para o futuro da universidade, essa entrevista com os candidatos à reitoria nesse período de 2023 a 2027. Muito bom. A nossa intenção é que você, estudante, professor, técnico, administrativo, exerça o seu papel democrático com consciência na hora do voto. As entrevistas ficam disponíveis no canal da UFRJ no YouTube e a versão transcrita você também confere no Conexão UFRJ no endereço que você já sabe, conexão.ufrj.br. Isso mesmo, Vitor, e a Rádio UFRJ vai preparar um especial com os melhores momentos, os principais pontos abordados nas entrevistas com os candidatos. Você que nos acompanha vai poder ouvir essa cobertura pelo site radio.ufrj.br ou pela sua plataforma de podcasting favorita. Antes de começar, vamos às regras. Serão feitas 15 perguntas com até 1 minuto e meio para a resposta. As perguntas são as mesmas para ambos os candidatos. A gente também disponibilizou um temporizador para o candidato poder controlar o tempo. As entrevistas foram acertadas com as chapas de acordo com a agenda dos candidatos. Vantuil Pereira, da chapa Redesenhando a UFRJ, será o segundo sabatinado. O primeiro foi Roberto Medronho, da chapa UFRJ para Todos. A gente então conversa agora com o Vantuil Pereira, professor do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos, UNEP-DH. Professor Vantuil Pereira, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e por essa entrevista. Estou aqui à disposição, fazer o debate, para conversar com vocês, com a comunidade. Tá certo, professor. Então vamos começar e atenção ao tempo. A gente abre essa pergunta falando sobre propósito. Professor, por que ser reitor da UFRJ? Bom, primeiramente, bom dia a todos e todas. Vivemos um momento muito importante no Brasil. A gente passou por um momento, 4 anos difíceis. Sabemos da nossa responsabilidade na UFRJ, os compromissos que temos assumido. Sabemos também que nos últimos 4 anos a reitoria tem se colocado de uma forma um tanto quanto antidemocrática, uma terceirização das responsabilidades para com as unidades, para com os centros, um processo que a gente tem falado de um processo passivo em relação ao conjunto de demandas. Entendemos também que a UFRJ ela tem se colocado numa posição, colocando os servidores técnico-administrativos, os docentes, numa posição desvantajosa, uma vez que a progressão docente, as políticas de qualificação, as políticas com os estudantes, muitas vezes descriminalizados pela reitoria, precisam ser revistas. Estamos, então, num sentido diferente, apontando uma radicalização da democracia interna da nossa instituição, apontando que é preciso a gente discutir, qualificar os nossos técnicos administrativos, os nossos docentes, rever alguns aspectos, enfim, colocar uma política que amplie as cotas na graduação, na pós, combater, enfrentar a evasão, são compromissos que nós estamos apresentando nesse momento. Então, a nossa chapa, a nossa construção é uma construção coletiva que visa, então, redesenhar o UFRJ. Obrigado, professor. Vamos falar de orçamento. A gente sabe que o UFRJ vem sofrendo cortes ano após ano. Como o senhor espera se relacionar com o Ministério da Educação para uma recomposição orçamentária? Bom, acho que é preciso a gente saber o tamanho, a grandeza da nossa instituição, da UFRJ. A UFRJ é a maior universidade do Brasil, universidade pública do Brasil. A gente entende que esse lugar
que ela ocupa é um lugar de protagonismo, ela deve voltar a ter esse protagonismo, ela perdeu esse papel nos últimos anos. Entendemos também que é preciso estabelecer, na sua liderança, um conjunto de articulações de diálogos com o MEC, mas antes do MEC, com a Andifes. É preciso a gente ter um protagonismo na Andifes, chamando o conjunto de reitores para a discussão, né, para que a gente possa ter um diálogo mais qualificado. Entendemos que, de fato, é preciso haver uma recomposição orçamentária. Nosso orçamento ele não é suficiente. É preciso, então, a gente exigir de forma independente, respeitosa com o MEC, mas a gente entende que esse diálogo vai acontecer, mesmo porque nós votamos no governo Lula, nós votamos no governo Democrático Popular e entendemos ser fundamental a afirmação, como tem sido do próprio governo Lula, do republicanismo. Então, a gente, enquanto chapa de oposição, entende que esse diálogo vai ser um diálogo tranquilo, respeitoso e um diálogo onde a nossa liderança como instituição vai ser o principal mote que nós levaremos para Brasília. Tá certo, professor. A gente agora fala sobre ensino. Depois de anos de cortes profundos, né, existe uma discussão sobre a retomada de investimentos nas universidades públicas e já se fala até em Reúne 2. Quais suas propostas para aprimorar a qualidade do ensino na UFRJ? E também queríamos saber se a universidade deve criar novos cursos, modalidades. Bom, a pergunta sua é ampla, né? A primeira coisa a ser apontada é que a gente entende que é preciso fazer um balanço das retenções e evasões na universidade. A gente tem, os últimos dados têm mostrado, são dados preocupantes, né? E isso tem a ver com a nossa expansão, né, a democratização que nós atingimos nesse ano de 2022. É preciso, então, a gente fazer um balanço, é preciso enfrentar a questão da evasão com a política integrada da PR1, PR3 e PR7, ou seja, um conjunto de políticas articuladas. Com relação ao Reúne, a gente entende que é possível a gente rediscutir, é preciso a gente projetar um novo Reúne, mas a gente tem defendido o seguinte critério. Primeiro, é concluir o que já foi feito do Reúne anterior. A gente tem casos de Macaé, casos de Caxias, aqui mesmo no Fundão e na Praia Vermelha, de processos incompletos. Então é preciso a gente concluir esse processo. O segundo, na política de expansão, a gente entende que é preciso ter um pouco mais de tranquilidade para a gente discutir isso. Acho que alguns lugares demandam, algumas unidades centros demandam isso, como Caxias, Macaé e aqui mesmo no Rio de Janeiro, mas a gente entende que não pode ser um processo desenfreado, como foi o Reúne 1, que inclusive nós temos muitas obras inacabadas em função disso. Isso não pode ser confundido com a expansão e democratização que o Reúne trouxe. Obrigado, candidato. A UFRJ tem mais de 130 programas de pós-graduação, né, dos quais 47 têm notas 6 ou 7, de acordo com a avaliação da CAPES, ou seja, são as maiores notas possíveis, né, programas considerados de nível internacional. Quais suas propostas para avançar ainda mais na pós-graduação e potencializar a pesquisa e a inovação na universidade, inclusive em termos de internacionalização? Bom, a sua pergunta ela permite a gente olhar talvez não só para os programas 6 e 7, mas para os programas 3 e 4. Né? Acho que a reitoria ela tem que ter um papel de avançar, afirmar a importância e excelência dos programas de 6 e 7, né, que são programas de excelência que, inclusive, são a vitrine da nossa instituição aqui no Brasil e no exterior. Nesse caso, nosso compromisso é de manter essa qualidade. A gente não pode ser reduzido, a gente não pode diminuir, né, o número de programas, o nosso tamanho na área da pesquisa e da pós-graduação, mas, no entanto, para a gente não diminuir, é preciso a gente olhar os programas 3 e 4. Né? É preciso olhar. Então, nesse sentido, a gente tem. Acho que isso foi uma coisa que ficou aquém na atual reitoria. Preciso a gente dar um passo adiante. Que, primeiro, é fortalecer os programas 3 e 4, para que eles possam subir de nota. Isso precisa de um acompanhamento atencioso, atento da PR2. É preciso a gente ter a criação de um fórum, de fato, dos coordenadores de pós-graduação, para a gente poder ter uma interação que não seja só de WhatsApp, precisa ter uma presença física, o diálogo permanente da pró-reitoria. E é preciso a gente mudar o eixo da nossa política de pós-graduação, que vá para o Sul-Sul.
né, não acompanhando a política do governo federal. Por fim, eu queria acrescentar também a importância de a gente ter uma política de parentalidade dentro da pós-graduação, ou seja, aquelas pós-graduandas que estão maternidade, né, tiveram filhos recentemente, de ter uma política para essas companheiras. Obrigado, candidato. A gente agora fala sobre extensão. A UFRJ ela tem cerca de 3.000 ações de extensão registradas entre programas, projetos, cursos e também eventos, né? São atividades de impacto, né, diretamente na comunidade, nas mais diversas áreas do conhecimento. Que iniciativas práticas você propõe para aumentar a articulação da UFRJ com a sociedade e qual deve ser o papel da UFRJ frente aos desafios do Brasil? Bom, primeiro que é louvável, a extensão na UFRJ foi iniciada num processo da nossa democratização, né, em 85, com o professor Horácio Macedo, foi o grande incentivador da extensão aqui na instituição, e desde 85 esse processo vem crescendo. Acho que preciso pontuar, né, que em que pese termos uma quantitativa enorme de programas, é preciso também pontuar que a extensão deu um passo atrás ao não conseguir se inserir na nova COTAV. Na extensão, o CEL não está na extensão, a extensão não está na COTAV, que é a distribuição de vagas docentes. Com relação à nossa interlocução com a sociedade, a gente acha importante, primeiro, uma política que abra o campus da Praia Vermelha e o campus do Fundão nos fins de semana para a sociedade, para o nosso entorno, né? Aqui na Maré, no Fundão, e as comunidades ali do entorno da Praia Vermelha. Segundo, a gente organizar, pensar num festival cultural aqui no Fundão e na Praia Vermelha, um festival que possa justamente incorporar o conjunto da sociedade da cidade do Rio de Janeiro às políticas da extensão. Por fim, a sua pergunta também permite a gente pensar o nosso lugar no Brasil. Eu acho que a Universidade Federal do Rio de Janeiro tem muito a oferecer para o Brasil. No caso do meio ambiente, no caso da política de enfrentamento ao genocídio da população Yanomami, da ciência e tecnologia, enfim, acho que nós temos, e é possível construir um diálogo com a sociedade com temas que nós temos muito a oferecer. Obrigado, professor. Vamos falar de complexo hospitalar, vamos falar das unidades de saúde da UFRJ. Em dezembro de 2021, o Conselho Universitário aprovou a abertura de negociações com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. O complexo hospitalar da UFRJ conta hoje com 9 unidades de saúde, entre eles o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, que é o maior do estado do Rio em volume de consultas. Entre os desafios, a gente percebe a escassez de recursos orçamentários, muito evidente, e também de pessoal. O senhor defende a contratação da EBSER? Quais as suas propostas para enfrentar a questão? Bom, somos contrários à contratação da EBSER. Somos contrários porque ela retira patrimônio da universidade, ela retira da nossa instituição um conjunto de trabalhadores que vão, ao longo do tempo, se transformar em seletistas, precarizando o trabalho. Somos contrários à EBSER porque ela compromete aquilo que é mais importante, que é a relação ensino, pesquisa e extensão. Em que aspecto? Né? Pode haver um distanciamento, vai haver um distanciamento dessa articulação do ensino, pesquisa e extensão. Mas eu quero pontuar para você, acho que todo mundo está fazendo avaliação do número de leitos, etc. e tal. Mas é preciso pontuar também que a infraestrutura do hospital está muito aquém. Né? A EBSER não vai resolver essa questão. Né? Ela não vai resolver porque o custeio vai ficar em parte com a nossa instituição. Somos contrários, então, à EBSER, mas eu queria pontuar o seguinte, é preciso diferenciar, né? O nosso conselho aprovou o início das negociações, mas passados quase um ano e meio, o nosso conselho universitário, a nossa reitoria, não apresentou a proposta da EBSER. Onde está a proposta da EBSER? Quais são as metas da EBSER? Para a gente poder avaliar o nosso conselho universitário. Né? É preciso a reitoria apresentar o que foi discutido sobre a EBSER para sabermos qual o caminho tomar. Né? Defendemos que é preciso uma ampla discussão com a comunidade do hospital, do complexo hospitalar, é preciso uma ampla discussão com a nossa instituição no corpo social para que a gente tenha uma posição um pouco mais clara sobre os caminhos a serem tomados.
Obrigado, professor. A gente agora fala sobre equipamento cultural. A UFRJ, ela homologou em março, né, o resultado do leilão de novos equipamentos culturais no campus da Praia Vermelha. A concessão ela tem prazo de 30 anos e prevê aí investimentos de cerca de 137 milhões de reais, incluindo inclusive, né, a construção de salas de aula e um novo restaurante universitário. A pergunta é, professor, qual a sua posição sobre essa iniciativa aprovada pela UFRJ? Bom, eu como decano do CFCH, eu tenho que dizer que essa proposta do equipamento cultural foi uma violência contra o nosso centro, praticada pela atual reitoria. O nosso centro fez uma consulta à comunidade, onde nós, por ampla maioria, votamos contrário ao equipamento cultural da forma que estava sendo projetado. Não somos contra o equipamento cultural, a gente defende a existência do antigo Canecão. No entanto, na modelagem que foi apresentada, ela é prejudicial à nossa instituição. Ela não garante o pleno domínio nosso do espaço. O modelo de governança ele não é vantajoso, ele impacta no meio ambiente, impacta sobre a saúde pública, a saúde. Temos 2 hospitais no entorno do Canecão, né? E não houve discussão com os segmentos da universidade no que diz respeito à forma de encaminhamento da solução. Cito, por exemplo, a pouca conversa com sobre o restaurante universitário. Cito a pouca conversa em relação ao que, inclusive, seria feito naquele espaço de 15 mil metros. Não somos contra o equipamento cultural, somos contra o modelo de encaminhamento feito pela reitoria, que foi autoritário, desconsiderou a Escola de Educação Física, que tinha aquele espaço como seu, e que nesse momento vai ser ocupado, vai perder um campo, o verde daquela área, em nome de um equipamento cultural, né? Isso não pode ser confundido com posição contrária ao Canecão. Obrigado, candidato. Vamos falar de educação básica. Queria saber quais as suas principais propostas para o Colégio de Aplicação, o CAP, que hoje conta com 820 estudantes nas unidades da cidade universitária e da Lagoa. Bom, eu tenho muito carinho pelo CAP. Eu tive a satisfação de ter feito a minha posse como decano lá no CAP, no Colégio de Aplicação. E com relação à política para o CAP, a gente defende que o CAP saia da situação precária que ele está. O CAP, esse ano, por exemplo, a reitoria teve que, às pressas, contratar professor substituto, porque a política da PR1 e da PR4 foram insuficientes para resolver essa questão, né? Então, é preciso a gente ter uma política de fato para que o CAP não fique a cada ano mendigando professor substituto, né? Então, é preciso ter uma política para isso. A segunda coisa é a gente estabelecer um diálogo com Brasília para a contratação de professores permanentes para o CAP. Mas não só isso. É preciso a gente avançar no lugar do CAP na nossa instituição. O CAP hoje ele não tem autonomia de definir as suas bancas de progressão, de concurso. O CAP não tem hoje um conjunto de... Ele não pode ter... Os professores não podem atuar na pós-graduação, então é preciso enfrentar essas questões. Além da gente dinamizar e fortalecer as políticas que estão sendo desenvolvidas no CAP, com as políticas de inclusão. O CAP hoje é um modelo, é uma referência na nossa instituição de política de inclusão. Na nossa gestão, a gente vai valorizar o CAP como um espaço de ensino, pesquisa e extensão para o conjunto das licenciaturas, em articulação com o complexo de formação de professores. Obrigado, professor. A gente agora fala sobre Museu Nacional. Hoje o projeto Museu Nacional Vive não tem em caixa todo o valor necessário para a reconstrução após aquele triste domingo, né, que incendiou o nosso Museu Nacional em 2018. Ainda é preciso captar mais de 180 milhões de reais de um orçamento total de 450 milhões. A previsão atual é que a obra só seja entregue em 2027. Como conseguir mais investimentos num cenário de restrição orçamentária agravado, né, nesses últimos 6 anos? Bom, primeiro que o museu já vem construindo parcerias para sanar essa questão, né? Nosso compromisso com o Museu Nacional é de apoiar essas iniciativas. O museu tem captado, sim, dinheiro que tem possibilitado a continuidade das obras. A gente entende que, inclusive, o museu é um exemplo muito bom
para seguir em relação ao equipamento cultural, né? A modelagem de governança dele é a modelagem que a gente vai seguir no debate em torno do equipamento cultural, que a gente vinha defendendo para o equipamento cultural. Para o museu, a gente entende que o papel da nossa universidade, acho que o museu ele caminhou muito de forma positiva na captação de recursos, cabe à universidade apoiar essa captação, dar autonomia para o museu fazer esse processo. A gente entende que o museu ele já atingiu um patamar de autonomia sobre esse aspecto, que cabe à reitoria construir com o museu, em diálogo com a direção do museu, em diálogo com o corpo social do museu, as políticas de captação de recursos. Não cabe a gente atrapalhar. A reitoria não pode atrapalhar. Ela tem que ajudar, entendendo que a modelagem, aqui é o fundamento para a gente, a modelagem de construção da política de reconstrução do museu é um exemplo que deveria ser seguido para o equipamento cultural. E mais ainda, né, recuperar o museu é dar para a gente também um otimismo em relação à nossa cultura, né? Obrigado, professor. Vamos agora falar de assistência estudantil. Que ações o senhor considera necessárias nos próximos 4 anos para garantir a permanência e o sentimento de pertencimento dos estudantes ao UFRJ? Agora há pouco o senhor mencionou a questão das taxas altas de evasão, de retenção, né? E eu estou pensando aqui especificamente naqueles que ingressaram por meio de ações afirmativas, né? Utilizam um restaurante universitário, residência estudantil. Bom, primeiro que eu sou um entusiasta, defensor desde sempre das cotas, raciais sobretudo, mas não só. Para pessoas com deficiência, para pessoas travestis, trans, que precisam a gente ter uma política da universidade que enfrente essa questão. Com relação à permanência estudantil, né, assistência estudantil, eu queria ampliar um pouco mais a sua pergunta, né? Precisa a gente ter uma política estudantil, né? A permanência ela pressupõe bolsas, né, mas pressupõe também acompanhamento psicológico, acompanhamento da saúde mental, acompanhamento através das COAAs. A gente vai restabelecer a coordenadoria das COAAs, que foi uma coisa construída em 2010 por ocasião da aprovação das cotas sociais da universidade. A gente vai estabelecer isso. A gente entende que a universidade ela tem que ser um lugar de acolhimento permanente. Então, nesse sentido, primeiro, política integrada com PR1, PR3, PR7, conforme já tinha dito. Segundo, uma política de acompanhamento junto aos cursos, né? Terceiro, a ampliação de bolsas para os estudantes. Bolsas que garantam, então, a permanência para aqueles que não precisam de alojamento, a ampliação, se possível, com a conclusão do alojamento que está parada, a obra inacabada, para que a gente possa ter uma política. E eu vou mais adiante, né? Preciso ter uma política também de alojamento para estudantes de pós-graduação. A nossa instituição é uma instituição que tem muita gente de fora. A gente entende que a política estudantil é muito mais ampla do que a graduação, mesmo porque as bolsas são abarcam para além da graduação. Obrigado, professor. A gente agora fala sobre servidores. A UFRJ ela conta hoje com cerca de 14 mil servidores, né, entre professores e técnicos administrativos. Durante a pandemia, a maioria ficou em trabalho remoto. No ano passado, houve o retorno, né, às atividades presenciais, mas cresceu a discussão sobre modelos mais flexíveis, híbridos, né, como jornada de 30 horas e semana de 4 dias. Qual a sua posição frente a esse debate? Bom, primeiro que esse modelo, o mais recente aprovado, que é o PGD, a gente tem orgulho de ter participado desse processo de construção junto com os trabalhadores técnicos administrativos, né? A gente entende que os modelos que chegaram do ensino remoto precisam ser avaliados. A UFRJ não teve coragem de fazer uma avaliação precisa do que foi o PLE, né? Acho que os modelos, né? A outra coisa, no caso dos servidores, né? Porque isso impactou na vida docente, né? O PLE, isso é importante frisar. No caso dos servidores, do servidor técnico administrativo, é preciso a gente ter uma política de qualificação do PQI, retomar o PQI como um instrumento de qualificação. Nós temos o nosso corpo técnico administrativo é muito qualificado, mas a gente nota que tem um grupo muito grande, um considerável grupo que não tem doutorado. Precisa ter uma política de qualificação. Precisa ter uma política de saúde do trabalhador. Eu preciso enfrentar alguns temas fundamentais que estão acoplados com a qualidade do trabalho aqui na nossa instituição.
Então, acho que esses são caminhos que a gente tem pensado. É preciso a gente enfrentar a fila do adicional de insalubridade, que está altíssimo, né? É preciso a gente, então, ampliar a presença da nossa instituição, dando uma atenção especial, né, aos docentes e aos técnicos administrativos. Obrigado, professor. A UFRJ teve a primeira reitora em 100 anos, mas as mulheres ainda são minoria em cargos de gestão dentro das universidades como um todo, não só da UFRJ. Eu pergunto, o que o senhor pretende fazer para assegurar uma maior equidade de gênero dentro da universidade? Bom, essa questão para mim é cara, né? Eu sou defensor de que é preciso a gente ter na instituição uma política de equidade que não pode ficar para ontem, né? É bom lembrar que nossa instituição, a maioria é de mulheres, né? A maioria da nossa instituição, sobretudo o corpo técnico, né? E também o corpo discente de mulheres, é composto por mulheres, né? Eu defendo que a gente busque uma política de equidade naquilo que cabe, inclusive a reitoria, sobretudo a reitoria, da gente construir essa equidade. Essa vai ser uma questão que a gente vai perseguir, porque a gente entende que um programa de uma gestão redesenhando a Universidade Federal do Rio de Janeiro tem que passar pela questão do simbolismo e da justiça social, né? Essa não é uma questão para a gente só de bandeira. A gente tem, né? A gente vai construir, inclusive, nas nossas pró-reitorias, buscar essa equidade de gênero e buscar essa equidade também nas superintendências, na estrutura, naquilo que a gente pode já de imediato fazer. E buscar nos cargos de FG, sempre que necessário for, isso vai ser eu diria assim, até uma fixação nossa de garantir essa equidade. Ok, professor. Agora a gente vai falar sobre cotas, né? A lei de cotas completou aí a sua primeira década, né, no ano passado, e possibilitou com certeza que a universidade tivesse uma cara mais compatível com a realidade étnica do nosso país. Como potencializar isso para a nossa universidade, para todos os segmentos, estudantes, professores e também os técnicos administrativos? Bom, primeiro é preciso radicalizar nas cotas, né? Radicalizar nas ações afirmativas, especialmente as cotas. Radicalizar em que sentido? Nossa universidade ela produziu uma inclusão que está incompleta. Então é preciso a gente fazer uma política no nosso conselho universitário, no CEL, SEG, CEPEG, de políticas para que introduzam pessoas travestis, trans e quilombolas. A gente entende que a universidade não pode ficar alheia a esses segmentos que são vulnerabilizados. Com relação às cotas raciais, né, em especial, é preciso a gente radicalizar um pouco mais, né? É preciso, e foi muito tímida a gestão atual. Nós levamos 10 meses para aprovar uma resolução sobre cotas na pós-graduação. Precisa a gente ter um pouco mais de ousadia. A gente entende que é fundamental cotas na iniciação científica, cotas na extensão, cotas para residência estudantil, cota para... Enfim, a gente tem que radicalizar isso. A universidade não pode ficar encolhida em relação a esse tema. O país mudou, a realidade mudou, o nosso corpo social mudou, né? Eu vou um pouco além, né? É preciso a gente ter uma atenção aos concursos docentes, às cotas docentes para concurso. Essa universidade tem 11% de docentes negros. Isso é um escândalo. A gente entende que é fundamental uma reitoria garantir que a política de cotas seja plena no ensino docente. Obrigado, professor. Caso eleito, o senhor poderia elencar suas 3 principais questões a serem abordadas na sua gestão, suas 3 prioridades? 1. Reposição do nosso orçamento, recomposição do nosso orçamento. Uma instituição como a UFRJ não pode funcionar, não pode existir com um orçamento de 313 milhões de reais. Isso é impossível, né? Para isso, então, é preciso buscar recursos. A gente vai, de forma clara, buscar esses recursos. 2, ter uma política estudantil que, de fato, incorpore os diversos segmentos aqui na nossa instituição, com cotas, com bolsas, com políticas que incorporem novos segmentos, democratizando, aplicando a política dos 30% de cargos de função gratificada para a nossa instituição, construindo equidade de gênero e raça nas pró-reitorias, na reitoria, de forma geral. Então, isso vai ser um segundo ponto.
que tem a ver com a política da qualificação para os servidores. E o terceiro é uma política junto aos estudantes. Junto aos estudantes, aqui eu estou combinando estudante e técnico, porque isso está no mesmo patamar. A gente defende uma horizontalidade entre os segmentos. Por isso que eu estou falando esse aspecto conjunto. É preciso a gente ter uma política que a gente sinalize que a nossa instituição mudou. E as prioridades são essas, então. O orçamento, uma política que horizontalize as relações da nossa instituição. Por fim, não vai dar tempo, né? Obrigado, professor. A gente recebeu dezenas de perguntas que a comunidade acadêmica gostaria de fazer aos candidatos à reitoria, e nós selecionamos a pergunta feita por Virgínia Dias, que é a seguinte: qual a sua proposta para a melhoria da segurança na cidade universitária e arredores ou acessos? 1 minuto e meio. Bom, acho que são dois. A pergunta de segurança ela tem dois âmbitos, né? A questão dos prédios, segurança patrimonial, que precisa ser cuidada. Esse, inclusive, é o maior item, um dos maiores itens do nosso orçamento. É preciso a gente aumentar o número de seguranças para dar garantia, inclusive, para as pessoas dentro dos espaços vinculados à nossa instituição. Isso a gente vai perseguir com a recomposição orçamentária, que isso é um item para a gente fundamental. A segunda é a segurança na cidade. A segurança com aquilo que cabe a um diálogo com o governo do Estado, com a prefeitura, enfim. A gente entende que é preciso manter esse diálogo, preciso manter e reforçar esse diálogo. Definir, eu estenderia a pergunta do campus do Fundão também da Praia Vermelha e Macaé e Caxias, definir as manchas de violência, os tipos de violência que não são iguais. Aqui a gente tem problema com sequestro relâmpago. Lá na Praia Vermelha, por exemplo, é roubo no ponto de ônibus. Em Macaé tem outra característica, que é assalto a transeuntes. Então é preciso a gente também definir que tipo de diálogo a gente vai ter, de que forma que a gente vai estabelecer com a polícia, com o comando central e com a polícia dos batalhões. Penso também que é preciso a gente ter uma visão integrada da nossa instituição com o conjunto do entorno. O que impacta na maré impacta aqui. Então é preciso a gente estabelecer um diálogo com a sociedade para a gente buscar mecanismos que diminuam a violência na cidade, porque não adianta ter polícia a todo lugar, e que produza também um aspecto de segurança para o conjunto do nosso corpo social. Obrigado, professor. Estamos chegando ao fim da entrevista. O candidato agora tem 1 minuto e meio para as suas considerações finais, por favor. A nossa chapa, Redesenhando o UFRJ, é a primeira chapa que apresenta 2 candidatos negros à reitoria. Ela representa a possibilidade de um diálogo fraterno dos afrodescendentes com o Brasil e com a nossa instituição. A gente traz para essa chapa o aspecto civilizatório. Um diálogo franco, amplo, com todos os setores da universidade do Brasil. Essa eleição da UFRJ ela tem uma importância fundamental, porque, pensa você, por que passamos 100 anos e só agora uma chapa negra? Mas mais do que isso, o que representa uma chapa negra? No contexto atual, ela representa um conjunto de demandas da sociedade brasileira. Espelhe-se na subida da rampa do presidente Lula. A nossa universidade não completou esse processo. Ela não é diversa nos seus espaços de poder. Ela não consegue responder não conseguiu responder até agora um conjunto de demandas de incorporação de grupos. Falta democracia na nossa instituição. Falta um conjunto de políticas estudantis. Enfim, falta políticas para os nossos técnicos administrativos. Enfim, a gente precisa redesenhar a universidade a partir da perspectiva daqueles grupos que representam hoje 40% da nossa instituição. Então, redesenhar a universidade é olhar a Chapa 20 como uma possibilidade afrodescendente de trazer novos dias para a nossa instituição. Professor Vantuil Pereira, professor do Núcleo de Estudos de Políticas Públicas em Direitos Humanos, UNEP-UDH, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter participado desse momento com a gente. Eu que agradeço, muito obrigado. Até um outro momento, quando eu puder estar na reitoria. Também agradeço, professor. A cobertura completa do processo eleitoral você acompanha no site do Conexão UFRJ, conexão.ufrj.br.
e também na Rádio UFRJ. Você já sabe, radio.ufrj.br. Agradecemos muito a audiência e esperamos que a comunidade acadêmica tenha subsídios para fazer a melhor escolha para o futuro da universidade. Não deixe que outras pessoas escolham por você. Participe e vote entre os dias 25 e 27 de abril.